Em 2005, 64% dos brasileiros que foram às urnas rejeitaram o Estatuto do Desarmamento. Desde 2003, quando o Estatuto, a lei atual, entrou em vigor, as estatísticas demonstram que a legislação não conseguiu reduzir as mortes e muito menos a criminalidade no país. Por isso, o deputado Rogério Peninha Mendonça, o deputado Peninha do PMDB de Santa Catarina, considera necessária a adoção de um novo modelo, a exemplo do que vem fazendo os países com maior sucesso na redução da violência. Ele apresentou um projeto de lei que prevê regulamentar a aquisição e a circulação de armas de fogo no país. O projeto revoga o Estatuto do Desarmamento. Deputado, por que o senhor acha que o atual Estatuto já não atende mais às necessidades do país? Paulo, eu diria por dois motivos, né? O primeiro é em relação ao próprio plebiscito. Como tu falou, 64% da população brasileira disse não ao desarmamento. Em Santa Catarina, no meu estado, 76%. Nós tivemos no Rio Grande do Sul praticamente 90% dizendo não ao Estatuto de Desarmamento. E por quê? Porque o Estatuto de Desarmamento hoje, da maneira com que ele foi aprovado, ele praticamente a tônica, a regra geral é a proibição da posse, a proibição do porte, a proibição da aquisição de armas. As exceções é que são permitidas. O que nós queremos com esse novo projeto? Que a tônica seja a permissão, mas dentro de determinados critérios técnicos. Nós não queremos... Por exemplo, deputado? Um exemplo, o cidadão, para poder adquirir uma arma, primeiro ele tem que passar por um teste psicotécnico para ver a sua sanidade mental, as suas condições psicológicas, com uma psicóloga, se ele realmente pode adquirir e pode utilizar uma arma. Outra coisa, um outro ponto muito importante, passar por um curso de treinamento para poder usar a arma. A pessoa, para dirigir um carro, vai na autoescola. Nós queremos que também o cidadão tenha o treinamento. A questão dos antecedentes também, temos que ver a própria polícia, quando que nós queremos que inclusive se delegue para a Polícia Civil dos Estados a possibilidade de dar essa permissão, esse porte de arma. Mas a questão dos antecedentes, a questão criminal, se não tem nada em termos que desabone, em termos doloso na sua conduta, enfim, alguns critérios técnicos que irão fazer com que ele possa ou não ter a sua arma e utilizar a sua arma. Deputado, o senhor acredita que possa haver um movimento neste sentido, uma vez que os meios de comunicação, o senhor se lembra bem, os principais meios de comunicação, inclusive a Rede Globo, a todo-poderosa Rede Globo, praticamente se engajaram, a Rede Globo à frente, no movimento a favor da proibição da comercialização e do porte de armas no Brasil? Aí é que está o ponto, Paulo. Com todo esse movimento a favor do desarmamento, mesmo assim, 64% da população disse não. Então, na verdade, a grande maioria da população brasileira e os meios de comunicação tentaram sempre sensibilizar ideologicamente, que mais do que uma discussão técnica passou a ser uma questão ideológica, de esquerda, de direita, assim como aconteceu com o próprio Código Florestal. Ele, a partir de um determinado momento, em vez de ser uma discussão técnica, virou uma questão puramente política ideológica, de esquerda, direita, assim por diante. Então, o senhor acredita que é possível, sim, se caminhar para um novo caminho, que seria esse? Vamos ter realmente permitir dentro de determinados critérios, e não proibir com as exceções, como o senhor disse, que é o Código atual. Exatamente, até porque nós temos dados que demonstram isso. Veja só, a partir do momento do Estatuto do Desarmamento, da promulgação do Estatuto do Desarmamento, no Brasil, de 27 estados, em 20 aumentaram a violência. E isso que nós tínhamos no ano de 2000, aqui no Brasil, em torno de 2.400 estabelecimentos que vendiam armas e munições. Hoje, nós temos 280. Diminuiu em 90% o número de armas comercializadas. E, mesmo assim, aumentou a violência. Por quê? Porque não é a arma do cidadão, o cidadão comum, o cidadão honesto, que realmente pratica o crime. Essa arma é o que o bandido rouba da Polícia Civil, da Polícia Militar, no fórum, contrabandeado. O Brasil hoje é o 6º maior produtor de armas do mundo. E grande parte da sua produção, evidentemente, não está
para o uso interno, ela é exportada e ela volta contrabandeada e cai na mão dos marginais. Nós temos dados, inclusive, que demonstram no Rio de Janeiro... Então, deputado Peninha, o senhor acha que não é a arma que mata as pessoas, são as pessoas que matam as pessoas? As pessoas que matam, exatamente. Então, digamos o seguinte, nós temos aí um número de acidentes de carro infinitamente superior àquelas armas por acidentes que são mínimos que possam acontecer. E realmente pessoas embriagadas ou assim por diante que usam o carro indevidamente e que matam. Então nós vamos proibi-los de usar o carro? Não. Nós temos que realmente penalizá-los e a lei tem que ser realmente cumprida. O que acontece é que muitas vezes existe a lei e ela não é atendida. E se nesse meu projeto de lei, a penalidade, as pessoas que usam indevidamente a arma, embriagadas, usam ostensivamente, ou outras situações irregulares, elas também se prevê penas, inclusive maiores do que a própria lei do desarmamento. Agora, deputado, no momento, quer dizer, com o atual estatuto, a gente ainda tem uma série de armas, a maioria das armas que são utilizadas em assaltos, etc., elas são de origem ilegal, clandestina, digamos assim. Mas com o projeto do senhor, aí a gente teria uma certa permissividade, um número maior de armas ainda circulando. Ainda assim o senhor defende o projeto? Sim, porque o que nós queremos é que o cidadão tenha o seu direito de defesa. Veja só, hoje eu lhe pergunto, tu podes ir a qualquer lugar de Brasília, tu podes ir em São Paulo, em qualquer lugar, no Rio de Janeiro, tu sente seguro? A polícia está em todos os lugares para te proteger? Não. Eu vejo, inclusive, na minha região, que eu sou de uma região agrícola, eu te pergunto, lá um agricultor numa pequena propriedade, distante 5, 10, 20 quilômetros do centro, vem alguém que vem assaltar, roubar o seu trator, ou muitas vezes atacar a sua família, estuprar os seus filhos. O que ele vai fazer? Vai ligar o 190 ou ele vai pegar uma espingarda e vai dar um tiro para o ar para fazer com que o ladrão, o assaltante vá embora? Evidentemente que ele faz isso e ele consegue. A polícia não tem como estar lá para protegê-lo. O cidadão tem que ter o direito da sua própria defesa. E esse direito está também no direito de poder ter a sua arma. Senão é uma luta desigual. Eu vou me defender, mas eu não posso ter a arma. O ladrão pode, porque o ladrão tem a todo momento a arma e eu quero me defender, não posso. Então isso é desigual e, repito, não foi o que o Estatuto do Desarmamento disse quando determinou o plebiscito em que a população disse 64% não. Nós queremos ter o direito de ter a nossa arma, o porte, a posse, poder adquirir para nos proteger a cada um dentro de critérios técnicos bem definidos. Deputado Peninha, só para a gente entender melhor e se situar, o telespectador da TV Câmara, se situar em relação ao que acontece nos outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, como é que é o sistema e quais são os resultados do sistema de porte de armas? A gente ouve falar muito que lá a liberdade é absoluta para o porte, é verdade? Não diria absoluta, mas ela é bem maior do que a nossa e bem maior, inclusive, do que pretende a nossa legislação. Nós temos, por exemplo, Alabama. Lá no Alabama, praticamente todas as casas, todo cidadão tem uma arma na sua casa, tem um rifle, uma espingarda na sua casa. E sabe o que numa pesquisa que fizeram em penitenciárias, o que os ladrões, os assaltantes disseram? Que no Alabama, assaltar uma casa é quase a garantia de levar um tiro. E lá é praticamente zero o índice de assalto a residências. Se comparar os Estados Unidos com a Inglaterra, por exemplo, a Inglaterra é proibido. Lá é proibido o número de índices em relação a assaltos à residência, criminalidade, muito superior aos Estados Unidos, em que é permitido. A ONU, inclusive, tem estudos que determinam isso. A ONU, que foi, eu diria, a mãe do desarmamento, mas hoje ela tem estudos que indicam que não é o desarmamento que diminui a criminalidade, diminui a violência, e que muitas vezes é o contrário, onde existe o maior armamento, a possibilidade do cidadão possa se defender é que diminui realmente os índices de criminalidade, os índices de violência, os índices de homicídio. Só para fechar, em que pé está o projeto? Olha, o projeto praticamente está iniciando sua tramitação. Eu dei entrada no projeto na semana passada e eu tenho muita confiança que vamos sensibilizar a maioria dos nossos pares. Mas eu queria, Paulo, só para encerrar então, né? Eu queria dar uma frase do Mahatma Gandhi, que foi talvez o maior pacifista que nós tivemos em todo o mundo. E ele, no determinado momento da sua carreira, da sua vida, ele disse o seguinte, que entre os diversos crimes na Índia, a humanidade lembrará como o pior deles
o ato de privar toda uma nação de suas armas. Mahatma Gandhi disse isso. E nós temos exemplos em diversos do mundo, não só esse pacifista. O Milor Fernandes também tem uma frase dele muito parecida, também nesse sentido. Então, eu acredito que nós vamos sim conseguir sensibilizar os nossos pares aqui nessa casa, porque a população brasileira já está sensibilizada e provou isso no plebiscito. Deputado Peninha, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigado, Paulo, eu que agradeço. A você de casa, obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.